Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, dessa vez o pastor Ed Renekiewicz, possibilitando a gente de conversar sobre economia e religião. Bora ver onde a gente vai parar. Agora, outra coisa também que me chamou a atenção, eu quero oferecer para você essas referências, é o debate a respeito dos preços abusivos, né? Por exemplo, eu estava ouvindo um podcast falando sobre a situação na cidade de Candelária. Os supermercados já esvaziados, não estão abastecidos, as filas nos supermercados, e não é nem só uma questão de fila, porque tem o povo lá, mas não tem o que comprar, porque o alimento acabou, a água acabou, então não tem água. Por exemplo, combustível para os barcos, para o resgate. Aí o sujeito aumenta o preço do combustível, porque agora o pessoal está querendo comprar combustível, aumenta o preço de uma garrafinha de água, porque está no meio dessa tragédia. Aí vem uma discussão sobre, mas o mercado se autorregula, é oferta e procura, nessa situação aí que você chora e eu vendo lenço. Você sabe o que é capitalismo? Infelizmente, esse tipo de situação mostra ou explicita pra gente quais são os problemas de você organizar toda a economia exclusivamente sobre as relações de mercado. Todo o pensamento, planejamento social da organização econômica estar reduzido às trocas comerciais, à aparente decisão de oferta e demanda. Aparente, porque não é só isso que determina como se metrifica, como se contabiliza, como se estipula o preço das coisas, né? Então isso é uma coisa muito importante. Inclusive porque a gente não pode simplesmente condenar daí, é culpa daquele pequeno empreendedor ou daquele camaradinho ali. Não, é toda uma organização da lógica, do processo de organização do nosso modo de produção. Então a gente tem que criticar como a gente coordena a divisão social do trabalho e como a gente planeja socialmente a nossa economia. No caso, uma calamidade, uma catástrofe, que tudo indica que será cada vez mais comum nós vivermos e vivenciarmos enquanto comunidades humanas situações cada vez mais extremas. Afinal, dada a organização e desenvolvimento do capitalismo, nós destruímos as condições de produção e reprodução da vida a ponto de não termos mais um ponto de retorno, a não ser agora tentar buscar o máximo possível modos de adaptarmos enquanto sujeitos humanos o nosso modo de vida para tentar persistir e ter uma nova possibilidade de reorganizar enquanto espécie, enquanto sociedade, que planeja seu futuro, que pensa seu futuro, a vida comum. Beleza? Tá. A gente está numa situação aí muito complexa. A questão é, o preço não pode ser pensado que é determinado só por oferta e procura e nem sobre o camaradinha que está ali sozinho. A gente tem que avançar um pouco mais nesse debate. Por isso é tão importante estudar economia política. E é por isso que é tão importante a aproximação, por exemplo, de discussões teológicas e religiosas das ciências sociais, para que não fique no âmbito moral, para que a gente possa avançar. Isso é o que foi desenvolvido, por exemplo, do pessoal da teologia da libertação durante os anos 60, 70, 80 e até hoje, se você continuar, especialmente na produção teórica do Departamento Ecumênico de Investigações, ao qual, coincidentemente ou por aleatoriedade da vida, eu estou vinculado e faço uma propaganda danada porque é muito bom. Como autores como Franz Rinkelhammer, ou Wim Dirkesins e outras pessoas muito bacanas, tudo bem? Estarei lá, inclusive, daqui a umas semanas. Uhul! Tô feliz pra caramba, mas tudo bem, isso eu conto em outro momento. De todo jeito, a gente precisa discutir essa questão da economia política para compreender de onde vêm os preços, para entender a necessidade de organizar a vida não só pelo mercado, isso não faz qualquer sentido, porque agora as pessoas, para poderem viver condições de vida, simplesmente isso, nós temos que deslocar, enquanto sociedade, uma série de recursos, de assistência, de planejamento para a reconstrução da vida de pessoas que estão desalojadas, ou seja, perderam suas casas, que estão agora deslocadas, ou seja, não podem voltar para onde moravam. Agora há uma destruição, por exemplo, de condições de plantação, de produção e reprodução de determinadas matérias, de determinadas atividades produtivas, né, econômicas e tal. Como que a gente vai organizar isso? Não pode ser só pelo mercado. Pelo mercado, aquele que tem capital decide. E aquele que tem muito capital, que é o dono do meio de produção, o rico mesmo, ele vai destinar os recursos para o investimento que lhe parecer mais interessante. E não do ponto de vista da reprodução material, da vida da comunidade, senão
dos seus interesses próprios. E isso você desloca daí a força de trabalho e distribui as condições de produzir e reproduzir a vida dessas pessoas que foram afetadas, que não estavam esperando por esse processo todo, você distribui a partir dos interesses do lucro de um camaradinha. E isso não garante com que a gente consiga manter a nossa sociedade empregada, vivendo bem, podendo comer, podendo estar abrigada, ter acesso à água, a recursos fundamentais e tudo mais. Tem que ter um planejamento social. Se você fragmenta, fica na base do voluntariado, da doação, não funciona. Não funciona. Simplesmente não funciona. E agora tem um monte de gente aí que se aproveitando, porque tem rede social, essa coisa toda, para dizer que é o voluntariado só que está salvando. Não. É a organização civil da população, efetivamente, de coletivos que estão se organizando, solidariedade, camaradagem, obviamente, mas também de poder público e planejamento de política pública para atender a emergência e, mais importante, como se reconstruirá esta comunidade, esses grupos humanos. Que tem um território agora que foi destruído, gente. E isso está chamando a atenção para que nós possamos pensar sobre essas coisas. Então, bora papear sobre economia política. É necessário, fundamental. E eu vou me dar bem vendendo lenço porque você está chorando. Então, eu ganho dinheiro com a sua dor e com a sua tragédia. E é correto, né? Você vende uma garrafa de água por R$3, R$5, e aí, quando tem uma tragédia você aumenta para 20, a mesma garrafinha de água. Isso é justo, isso é correto, isso é certo? Imagina o pessoal do agro estocando arroz, poder dizer que ia ter falta de comida para a galera, impedindo, né, chegar a comida pro pessoal, dizendo que ia subir os preços e tal. Porque o que importa é o lucro. Não é a produção e reprodução da vida, das pessoas, da comunidade. O que importa é taxa de lucro. E aí por isso que eu tô falando, não dá pra gente pensar isso só na questão do comerciante lá local. Tem que pensar esse modo de organizar e planejar a vida, de planejar socialmente a economia. Então eu queria oferecer essas referências aqui para você. Estou recomendando esses 2 livros do filósofo Michael Sandel. O primeiro é O que o Dinheiro Não Compra. É uma discussão interessantíssima dentro desse momento do nosso país, de direita, esquerda, políticas públicas de distribuição de renda, a crítica do assistencialismo, você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, você não pode criar dependência. Então, o lance do dinheiro como uma riqueza circulante na sociedade, né? O que você faz com isso? E o texto do Michael Sandel é muitíssimo interessante, que ele discute a relação de uma sociedade de mercado e de uma economia de mercado. Então, numa economia... Antes da gente ver a diferença entre a sociedade de mercado e a economia de mercado, algumas considerações importantes. Dinheiro não é riqueza, dinheiro é meio de troca. Ele ajuda, facilita a contabilização da riqueza efetiva, material, e como meio de troca, meio de circulação. Tanto para você conseguir, de alguma maneira, metrificar os preços, né, para facilitar essas trocas, para destinar recursos, para fazer um cálculo econômico, talvez ótimo, né? E então, fundamental aí nesse processo, especialmente em sociedades complexas como a nossa, com alta divisão social do trabalho. Uma divisão social do trabalho muito complexa, muito especializada. E aí, como você vai organizar, planejar, contabilizar, fazer os cálculos e tal, o dinheiro acaba se tornando tendo um papel fundamental ou desempenhando uma função muito importante. Mas ele não é riqueza, ele é meio de troca. Riqueza é outra coisa, minha gente. Riqueza é aquilo que dá para garantir produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana enquanto sociedade, enquanto comunidade viva mesmo. Material aqui, respirando, essa coisa toda. Tem que saber distinguir isso. E é curioso porque, por exemplo, Aristóteles já fazia essa distinção entre oikonomia, né, o ordenamento do lar, da casa, do ambiente doméstico, em que você vai poder coordenar as coisas para que a casa prossiga, persista, permaneça, não morra, as pessoas não morram, nem caia, nem destrua tudo. E crematística, quer fazer dinheiro com dinheiro, quer fazer riqueza a partir só do dinheiro.
Tem essa distinção já em Aristóteles. Tem essa distinção no pensamento de Jesus também. Quando ele fala dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está falando propriamente da distinção que existe dentro do pensamento semita, que você vai encontrar no Primeiro Testamento da mesma maneira, que é entre riqueza como a moeda, como esse meio de troca, e a riqueza material, que devolve a moeda para o César e fica com o resto, meu querido. Mas tudo bem, isso exige uma discussão outra e apresentar outros autores e autoras que tratam do tema. E a gente tem também uma coisa interessante, que é o pensamento dos povos originários aqui da América Latina, que em geral sabem muito bem a diferença do meio de troca daquilo que é riqueza material efetiva. Tem até aquele poema famosíssimo: o dia que o branco descobrir que não dá para comer dinheiro, não dá para beber dinheiro, se você planta dinheiro, não dá nada, essa coisa toda será tarde demais. E já descobrimos que é tarde demais. Então, recuperar essa racionalidade que o Franz Winkelhammer e o Henry Moura Jiménez chamam de racionalidade reprodutiva, que sabe distinguir os meios de troca e os operadores econômicos da riqueza efetiva material, que são as condições de produção e reprodução da vida, que incluem, inclusive, um planejamento sobre a manutenção da ordem global, não só da sociedade, dessa economia equilibrada, que entrou X, input, saiu Y, output, que isso aí você vai, né, fazer essas paradas todas aí. Senão que você vai fazer o quê? Pensar materialmente como garantir as condições de reprodução da própria vida em seu fluxo contínuo e necessário. Ou seja, quanto tempo leva para plantar, quanto tempo você precisa esperar um pouco para segurar esse tipo de produção, compreender que não dá para sair extraindo loucamente em nome de ter taxa de lucro porque vai dar errado, compreender que na hora que você tem uma barragem, você tem que fazer manutenção ainda que isso diminua essa taxa de lucro, porque senão depois ela estoura. E aí destrói toda a vida local. Só que que meio que aconteceu em Mariana, em Brumadinho. Só que na cabeça do acionista, do rico, da galera que tá dominando esse negócio todo, os grandão mesmo. Sabe o que ele faz? Fala: a multa eu pago depois. Depois a gente dá um jeito. O que importa agora é manutenção do crescimento da taxa de lucro, que não pode cair. Então tem toda essa dinâmica que é própria dessa racionalidade imbecil que reduz economia, riqueza e tudo mais aos seus operadores, aos seus instrumentos, e não ao planejamento da riqueza efetiva e material, que é a própria vida e as condições de vida. Nós, enquanto sociedades e comunidade humana, deveríamos querer manter a organização social, e essa organização social planejada e pensada dentro dessa globalidade que é a vida da qual dependemos e da qual somos parte. De mercado, você tem a meritocracia, por exemplo, você não vai remunerar, por exemplo, um sujeito preguiçoso da mesma medida que você remunera um trabalhador diligente, não é assim. E é claro que o vendedor que é mais exitoso, ele vai ser melhor comissionado do que não é tão exitoso. Rapaz, você trabalhador, trabalhadora, que se lasca. Real. É assim mesmo que funciona? Tem umas preferências aí. Não tem, na verdade, uma superexploração e dizer um tapinha nas costas e falar: parabéns, meu querido, você realmente vestiu a camisa da empresa. E não vai ter aumento. Isso é economia de mercado, isso aí é a sua empresa. Dentro de uma cultura empresarial, você não vai escalar de ponta esquerda do seu time e o seu primo só porque ele é legal. Você quer... Ah, vai. Vai. Nossa, isso acontece dia sim, dia também. É um campeonato. Então vai ser amador e vai jogar de brincadeira. Mas se você está disputando e se você tem uma empresa, ok, vamos para a meritocracia, vamos fazer essa métrica e tudo mais. Só que você não pode pegar o critério de uma economia de mercado e usar numa sociedade de mercado. Aí que tá. Vamos distinguir os termos. Não é questão de meritocracia, é a tal chamada competitividade. E aí, sob os critérios de eficiência e competitividade, nós estaríamos organizando a economia da maneira ótima, da melhor maneira possível. Os critérios de eficiência e de competitividade podem ser muito funcionais, e acho que eles são, em muitos setores da economia, mas não em todos. Em muitos setores da produção, mas não em todos. E a gente precisa saber distinguir essas coisas. Alguns indicadores, alguns critérios importantes, não os valores máximos para a organização de qualquer economia. Beleza, mas no mercado capitalista é só competição e eficiência. E aí, aparentemente, seria assim a regra do jogo. E a gente sabe que não é. E nem tô falando só do Brasil não, minha gente. Porque em geral o pessoal faz isso, né? É que no Brasil é assim, o primo tem preferência. No mundo, nesse mundo capitalista de meu Deus, é assim que funciona. Inclusive, se não fosse assim, herdeiro, meu irmão, já tinha se lascado, né, Elon? Um beijo, Elon Musk. Então, o lance é o seguinte:
a gente tem que distinguir indicadores e operadores econômicos de como nós vamos pensar diferentes setores da economia. Para isso, inclusive, eu deixo aqui um merchan, que é o meu curso Economia para a Vida, no qual nós estamos aqui na Bruniversidade trabalhando alguns elementos de economia política, especialmente baseado em um livro que é A Una Economia para a Vida, escrito pelo Franz Inkelamert e pelo Henry Moura Jiménez, mas também abordando não só o livro, né, ele é o ponto de partida, senão todo o pensamento crítico de libertação latino-americano que desenvolve e contribui com coisas interessantes para a própria teoria econômica, ou do pensamento econômico. Então a gente vai passar por uma série de autores e autoras que são muito bacanas e que, se você quiser saber um pouquinho mais, vale dar uma olhadinha lá. Outra coisa importante, esse lance da recompensa não funciona nem para todos os setores, e mais do que isso, é difícil da gente encontrar o crivozinho do salário justo. E aí eu recomendo para vocês lerem um texto do Marx chamado Preço, Salário e Lucro, que é uma palestra praticamente que ele deu, em que ele resume boa parte de suas ideias de maneira bastante sucinta e sintética. E o tema central é esse lance de como que você consegue conceber um salário justo exclusivamente dado esse modo de funcionamento capitalista. E aí você vai descobrir que não é tão simples assim. É bem legal. Em que os privilegiados, os ricos e os mais fortes, eles atropelam, passam por cima dos mais fracos. Então, por exemplo, o que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra órgão na fila de transplante. Por enquanto, mas se depender do Joel Pinheiro, amanhã tá valendo. Porque o grande lance é esse, a mercantilização das relações sociais, das relações vivas e de tudo, em absolutamente tudo, é uma pretensão do próprio funcionamento do mercado capitalista. Teoricamente não deveria ser possível comprar gás carbônico ou cota de oxigênio. E o pessoal faz isso. É uma loucura. Mas chega nesse nível de abstração. Porque você pode mercantilizar absolutamente tudo e esse é o sonho do ancapistão. Porque você vai tratando todas as relações como mercadoria. A gente não percebe, mas até a gente prepara filho, filha, sabe pra quê? Pra se vender bem no mercado. Para ser uma força de trabalho qualificada, uma unidade dentro ali do mercado em que se vende caro porque teve uma qualificação X ou Y. Mas deixa eu ter uma péssima notícia para você, jovem. Quer ter um salário melhor? Esquece a universidade. Eu fiz ela. Eu fiz mestrado. Eu fiz doutorado. E o mercado, com toda a sua meritocracia, não considera isso para poder chamar alguém para uma vaga. Na verdade, você recebe constantemente e-mails dizendo: você tem qualificação demais para esta vaga. Faça a universidade, mas o grande lance é sacar, mano, não é por uma questão de mercado, é por outros princípios e deveria ser por outro tipo de sociedade. Esse é o ponto. Porque você não pode pegar a meritocracia e jogar para a sociedade, isto é, você não pode usar o dinheiro como critério de regulação e de estruturação da sociedade. Você pode usar o dinheiro e a produtividade como critério de regulação da atividade empresarial empreendedora, mas não da vivência social. Você não pode colocar preço em coisas que não estão à venda. Mas e se colocarem à venda? Porque é potencialmente possível. Qual é o critério para a gente estipular o que pode ou não ser vendido? Qual é o critério para a gente estipular quais são os conteúdos que podem ser precificados e os que não? E aí isso depende daquilo que é anterior à própria existência do mercado, que são os limites desse mercado. Se a gente aceita ou não esses limites. Ou se a gente vai para o que o Franz Inkelamert chama de um totalitarismo de mercado. Uma pretensão de haver um mercado totalitário no sentido de que toma a totalidade das relações sociais. Tem potencialmente essa pretensão. Então é algo da gente pensar. E isso implica também de compreender que mercado não é só o mercado capitalista. O mercado existe antes de existir capitalismo. Antes as pessoas tinham, em geral, uma sociedade aí genérica, abstrata, com uma menor divisão complexa, né, do trabalho, né, a divisão social do trabalho menos complexa, mais simplificada. As pessoas tinham sua terra, ou tinham seu clã, sua organização familiar, ou com vizinhos, uma pequena comunidade, que produz o necessário para todo mundo, ou o necessário para a sobrevida de todo mundo. E o excedente, junto a outras comunidades, poderia virar meio de troca, você poderia ir lá trocar. E aí tem um mercado, tem o estabelecimento de um mercado. Mas as condições básicas de produção e reprodução da vida da comunidade estariam garantidas. Ou seja, não é que toda economia é organizada para ser vendida, para os produtos serem vendidos como mercadorias.
Porque mercadoria é exatamente isso. Essa forma de mercadoria é o produto que é feito não para ser consumido, não para ser utilizado para garantir a produção e reprodução da vida e reprodução social, senão para ser vendido. E depois que fez a transação, o que vai ser usado com isso, pouco importa. Se vai ser queimado, destruído, destroçado, se vai ser consumido, se vai ser estocado até vencer, pouco importa. O que importa são as transações e a questão financeira do ponto de vista deste desenvolvimento do mercado capitalista. E aí tem sobrenome, né? Capitalista. Então a gente tem que começar a fazer essas distinções para compreender melhor como funciona aí a dinâmica toda. E aí o que pode ou não pode ter preço vai depender, inclusive, dos limites que a gente vai colocar nesse mercado. Os critérios que a gente vai estabelecer para o que entra e o que não entra no mercado. A água vai ser um bem para ser privatizado? Aqui em São Paulo, o governador quer. Bíblia Sagrada, inclusive, conta que a grande Babilônia, quando é destruída em Apocalipse, o comércio todo desmorona e os comerciantes choram, e na Babilônia, inclusive, se vendia corpos e almas humanas. Jesus tá falando do capitalismo? foi vendido por 30 moedas. Então, você não pode colocar preço naquilo que não tem preço. Você não pode comprar lealdade, você não pode comprar uma vitória numa disputa, num esporte, por exemplo. Você não pode comprar uma vitória. Se você comprar uma vitória, o dinheiro fez degenerar o jogo, fez degenerar os competidores, né? Fez com que eles fossem sacrificados na sua identidade, né? Aquele competidor é fake. Não necessariamente, mas tudo bem, o grande ponto é, do ponto de vista moral, isso tem todo sentido. E eu também sou a favor disso, acho que faz muito sentido a gente denunciar do ponto de vista moral. Falar, olha, do ponto de vista moral, a gente tem coisa que não pode ter preço. Mas a gente tem que compreender daí os mecanismos e as dinâmicas que socialmente imputam isso. Porque a gente não decide sozinho o que vai ter preço ou não vai ter. É uma questão da organização e da coordenação da divisão social do trabalho. De como a gente vai planejar o nosso modo de produção. Então isso não pode ser uma questão subjetiva do indivíduo decidir esse bagulho ou ter essa consciência. Senão de como nós vamos projetar, planejar socialmente. Qual é o projeto de sociedade que está em curso. Para daí sim a gente começar a falar sobre valores, talvez moralidade, talvez algo do tipo. Porque simplesmente reduzir a questão de a gente está precificando e não deveria, não tem explicação do porquê não deveria. Cadê a base científica, efetiva, para a gente poder limitar esse negócio? E aí, de novo, merchan do meu curso. O outro está sendo usurpado, então as próprias pessoas que estão competindo, elas sofreram um dano na sua natureza e na sua essência, o jogo sofreu dano, a vitória sofreu dano, porque é uma vitória de mentirinha, quer dizer, quando você usa dinheiro como critério para coisas que o dinheiro não pode regular, você destrói todo o ecossistema. Então, quando você aumenta o preço de uma garrafinha de água no meio de uma tragédia, você está destruindo todo o sistema. E aí Não, está mantendo o sistema. Mantendo o sistema vigente, capitalista. Se a gente for pensar, no âmbito do esporte, questão da nobreza, da honradez, desse âmbito moral, faz sentido a gente dizer que está estragando o jogo, você ter ali essa compra e venda de resultado. Uma bet da vida, sei lá, se ela interfere ou não, sei lá, coisas do tipo. Estou brincando aqui. Mas o lance é, no âmbito do mercado é uma competição. São competidores, uns contra os outros, e o mediador dessa competição é o dinheiro. Teoricamente, aquele que souber manejar melhor ganha no final. O uso ótimo dos recursos disponíveis faz com que aquele que da melhor maneira utilizar, ou seja, de maneira mais racional, seus meios, obtenha, primeiro do que os outros, na competição, com maior eficiência, portanto, o resultado almejado e desejado. Claro, que então significa que aquele que ganhar provavelmente utilizou da melhor maneira eficiente os recursos disponíveis. O que não é verdade, mas isso é um outro ponto. E o grande lance é, se for simplesmente observar do ponto moral, inclusive por meio dessa analogia, a gente não vai encontrar as causas, as relações causais, os nexos fundamentais da ordem capitalista vigente. O cara que sobe o preço, ele não está indo contra o jogo, não está indo contra o sistema, ele está mantendo a ordem social vigente, dentro da regra do jogo. Oferta, demanda, competição. Quer comprar, meu querido? Tá aqui o preço.
Se você doa, se você distribui, se você populariza, socializa, estatiza o negócio, distribui pra galera, faz geral e não mediar toda a ordem e planejamento social pelo preço, aí o pessoal vai dizer que tá indo contra a regra do jogo. Isso é contra o livre mercado, tá cerceando a liberdade ali do cara, ele só é o dono ali do comércio, tá vendendo seu negócio e tal, saca? Então, importante aí, pra gente ir vendo como do âmbito moral dá pra fazer as analogias e dá pra gente ver ali no esporte. Mas vamos trazer então para o jogo econômico. Aí temos novos problemas, então a gente tem que buscar as causas. Quais são os nexos fundamentais? O Michael Sandel, e aí o segundo livro que eu queria recomendar dele é esse aqui, que na verdade foi o primeiro, Justiça. Esse livro do Sandel, o Justiça, é o livro-texto do curso mais popular da Harvard University, sobre ética. O mais procurado de todos os tempos, o mais frequentado de todos os tempos, o texto do Sandel, muito interessante. E aí... Não, é só para eu aproveitar merchan, gente. Tô aqui brincando no merchan. Tem o curso nosso de filosofia latino-americana, ética da libertação. Só porque falou ética, eu falei, temos um curso também. Não tô dizendo que é melhor que o Sandel, nem que você não deva ler o livro do Sandel. Mas vamos aproveitar a oportunidade rara. Ele vai discutir o seguinte: livre mercado no meio da tragédia não existe. Porque se você está no carro com um bebê de colo, precisando de água para a amamentação do seu filho, no meio de uma calamidade, e você não tem acesso à comida, à alimentação, à água, e alguém vai te oferecer uma garrafinha de água por R$50, você não tem escolha. O livre mercado pressupõe escolha. O livre mercado, na prática, não existe. Do sentido idealizado, ele não existe. O laissez-faire, essa liberalização econômica para fortalecer e fazer com que o livre empreendedorismo desenvolva as nações, isso não existe, nem nunca existiu. Recomendo um livro muito legal, inclusive, de um cara chamado Ha-Joon Chang, que é o Chutando a Escada. Que é muito legal, que ele fala como as nações se desenvolveram, né, as nações modernas capitalistas do centro, e depois como elas impedem que as mesmas estratégias que elas utilizaram, que eram exatamente intervenções sistemáticas no mercado, e não o livre mercado, senão planejamento centralizado, muito bem pensado, daí utilizando com certos limites a gana do lucro de seus capitalistas, que eles utilizaram inclusive do próprio Estado para se beneficiar monstruosamente, e aí impedem hoje em dia que as pessoas da periferia, os países em desenvolvimento, a galera que se constituiu como periferia do mercado mundial, possam utilizar as mesmas estratégias. Na real mesmo, livre mercado, balela. Balela, 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 balela. E esse lance da escolha, mais complicado ainda, porque tende-se no capitalismo ao monopólio, de modo que se você for no mercado da sua cidade e olhar as prateleiras, elas praticamente estão reunidas em torno de 6 conglomerados. Nós temos 6 grandes marcas, 6 grandes conglomerados que fazem os produtos que chegam aí no seu mercado. Ou seja, no mundo, 6 grandes corporações decidem sobre os produtos. Não é muito livre. Eles dá para decidir sentado numa mesa como é que vai funcionar as coisas, que espaço tem cada um. É um pouco mais interessante. Então, imaginar o livre mercado, muito legal para pensar possibilidades, talvez em ambientes menores, talvez em espaços controlados e tal, mas na prática, quando você está no meio de uma tragédia, você não tem escolha. Então, vender mais caro, um preço abusivo, é uma extorsão do consumidor, é um abuso do consumidor. Então, por isso tem que ter legislação. Por quê? Porque nós não queremos uma sociedade darwinista, que eu dei sorte de que eu tenho estoque de água e você... Isso não é darwinismo. Eu entendo o que significa falar de darwinismo social, que como o pessoal dava o nome, ou apelidou de maneira errada, considero eu, tá? Aquele lance de que é na competição geral, a luta pela sobrevivência social, os mais fortes, os que vencem, e dane-se. Na expressão de Quincas Borba, né, do Machado de Assis, ao vencedor as batatas. Acho que é o Quincas, não é? Bom, se não for, acabei de cometer um equívoco, mas é de Machado de Assis, ao vencedor as batatas. Então aquele que ganhar, tá vitorioso. Isso aí a gente chama de capitalismo, que tem essa ideologia burguesa do vencedor, do cara e tudo mais, e que não funciona assim, porque aquele que tem capital acumulado já está por cima do outro. E a gente incentiva a todo mundo
crer nesse negócio e sair lutando contra os demais. Nós não temos uma sociedade que economicamente propõe a solidariedade, a parceria, a comunidade, a luta pelo comum. Ao contrário, todo o nosso processo social é em torno de processos seletivos extremamente excludentes e competição com os coleguinhas, e aquele que é o teu camarada, na verdade, é o teu competidor no fundo. Como é que faz? Então, só para jogar aí, tá plenamente certa essa proposta de que não dá para organizar a sociedade dessa maneira, mas é exatamente o que a gente faz. E não é só por uma questão moral, é por uma questão estrutural, do modo de produção e reprodução do próprio capital. Você deu azar que você está com sede com seus filhos pequenos no carro. Nós não queremos uma sociedade assim. Nós queremos uma sociedade coletiva, de solidariedade, nós queremos uma sociedade em que nós nos ajudamos uns aos outros. E quando você faz vistas grossas e se conforma com esse desequilíbrio e do mando desse maldito dinheiro chamado mamon, que vira um ídolo, e esse poder aí desse tal mercado, que também é uma potestade, a gente tem que ter uma ação inteligente em favor da vida humana. A vida humana não pode estar sujeita à contabilidade, à métrica, à medida. Né? A vida humana, eu costumo dizer o seguinte, que a vida humana não tem preço. Valor. Pô, muito massa, cara. Essa abertura do Ed é muito boa pra gente discutir várias paradas. E o grande lance, gente, aqui não é então você tem que virar um marxista, comunista, revolucionário. É refletir e abrir o debate efetivo. E isso é muito bom. E isso é uma oportunidade muito massa que o Ed tá dando pra gente poder fazer o react, desenrolar e, quem sabe, puxar o papo pra debater, pra trocar ideia. Porque o lance é... Veja bem, essa discussão do dinheiro como ídolo, do mercado como ídolo, como potestade e tal, não sei o que lá, vem da tradição do pensamento de libertação latino-americano. Se não está vindo na fala do Ed, recomendo que conheça, porque vale muito, muito, muito a pena. Especialmente porque essa galera, para poder fazer esse tipo de discussão, recorreu à teoria do fetichismo, ou da fetichização, do fetichismo da mercadoria em Marx, e começa a ampliar essa discussão para a própria análise crítica do funcionamento do mercado, do uso do dinheiro, da contabilização e do próprio capital. Então a gente vai ter ali, por exemplo, num livro que a gente publicou pela Pajeú, que eu recomendo muito que vocês conheçam, que é Antologia Anti-Idolatria, uma apresentação dessa tradição, da crítica à idolatria, nesse sentido de crítica ao papel desempenhado pelo dinheiro e pelo mercado em torno do capital. Tudo isso é produto da realidade da organização histórica humana, ou seja, produto das nossas mãos. Só que eles passam a decidir sobre as nossas vidas, mesmo que nós não queiramos. Não se trata de eu adorar individualmente ou não o dinheiro. Ele decide sobre a minha vida, porque socialmente organizamos a nossa divisão social do trabalho em torno desta birosca. E é em torno dessa birosca visando o capital, visando aumento de lucro. Aumento da taxa de lucro não pode cair nunca. A produtividade não pode cair nunca. Tem que estar sempre lá em alta, vendendo muito, produzindo muito, fazendo muito. E se isso está destruindo condições de produção e reprodução da vida, dane-se. Se o cara que quer lucrar mais tira o investimento de um determinado setor que garante o trabalho para milhões e milhões de pessoas e joga para outros sem se preocupar se essas pessoas terão a possibilidade de viver ou não, dane-se, porque isso é o jeito que se organiza a sociedade em prol do capital, com interesse próprio, criando seus próprios benefícios. E a galera que agora perdeu as condições de vida? Então, ela está sujeita às decisões tomadas por meio do mercado, utilizando do dinheiro para manter o capital. Ou seja, não teve nenhuma ação propriamente humana que se responsabiliza por esse processo da reprodução social. Ao contrário, todo mundo lava a mão e fala: foi o dinheiro, foi o capital. Se a galera ficou sem emprego e está morrendo de fome agora, parece um acidente natural. Então, isso a gente tem que pensar, cara. Independe da sua vontade, do que você acredita ou não. É como socialmente estamos nos organizando. Então tem que discutir economia política, tem que ver essas paradas. E eu recomendo muito que vocês conheçam essa tradição do pensamento crítico de libertação latino-americano. Além do meu curso, já falei de um livro aí, vou falar de outro. A Maldição que... As Armas Ideológicas da Morte, do Franz Winkelhammer. Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição o livro em PDF que o autor, graças a Deus, liberou pra nós, que é bem legal, tá bom? Dale! O valor não é mensurável. O valor do ser humano está na sua dignidade. Então, quando você submete a vida humana às métricas e cálculos de preço, você profanou o que é santo. Concordo. E você caiu numa idolatria que Jesus denuncia, que você está servindo a Mamon. Veja que interessante, né? Eu falo muito de solidariedade, de generosidade, de doação, porque eu acredito no empreendimento, no trabalho, na remuneração justa do trabalhador.
eu acredito na recompensa do esforço, eu acredito em tudo isso, mas Nós também, exceto pelo fato de que dentro do capitalismo, como está a regra do jogo, essa remuneração justa aí está quase inviabilizada. Ela não existe. E propriamente não é bem o trabalhador que se esforça muito que se dá bem, ao contrário. Agora, se a gente quisesse que o valor dentro de certa competição em determinados setores fosse privilegiando aqueles que efetivamente são melhores que outros, vamos dizer assim, têm mais habilidades ou capacidades em determinados setores, não em tudo, não dá para generalizar esses mesmos critérios, dentro do capitalismo não dá. Porque o jogo já começa desigual na brincadeira, não tem o botão reset. Então é da hora da gente avaliar isso. E aí, eu concordo com essa fita toda, só que isso não pode parar na questão das preferências individuais. A gente tem que ver quais são os projetos de sociedade em curso e debatê-los. o mundo não se sustenta somente com essas lógicas. Não dá para você agora exigir que o nosso irmão brasileiro no Rio Grande do Sul, em Lajeado, ele trabalhe. Ele não tem condição de trabalhar, ele perdeu tudo, a cidade dele está embaixo d'água. Agora, ele vive da generosidade, da solidariedade, ou ele morre. O mundo é assim. E sempre nós teremos conosco pessoas que precisarão da solidariedade e da generosidade. Lembrando que na Bíblia Sagrada, especialmente na tradição judaica, a ajuda ao próximo não é um ato de bondade, é um ato de justiça. O justo, na tradição judaica, por exemplo, Jó, na Bíblia, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Jó é identificado por Deus como um justo, ele é um sadik e pratica tzedakah. Ele é bom com os pobres, ele é bom com os funcionários dele, ele é responsável com o empreendimento que ele administra, ele é um justo. No caso, só uma ressalvazinha. Não é bem com o empreendimento. É com o clã. Com a família e os adjacentes à família que ele tem. Por que eu estou fazendo esse comentário, minha gente? Não é para discordar do Ed, porque eu concordo com o que ele falou até esse momento. O ponto é, perceba como muitas vezes, para a gente poder articular com o discurso de valores, a gente reproduz para o passado, e eu não estou falando que o Ed está fazendo isso de propósito. O meu ponto é, nós fazemos isso constantemente. Reproduzir para o passado relações que são próprias do nosso dia hoje. Agora, se a gente reconstitui como era a vida no passado e vê como a transformação histórica nos trouxe até hoje, a gente recupera esses valores, compreendendo como eles funcionavam naquela dinâmica social e se esses valores têm importância para a nossa dinâmica social hoje, como daí os valores se adaptam. Porque o que acontece? Jó era um pai de família, no sentido tradicional do termo, de um modo de produção que era de clãs, tribos, camponeses, essa coisa toda, com uma propriedade familiar, em que ele organiza ali a vida dos filhos, organiza o trabalho, tem seus servos, trabalha com eles e tudo mais, provavelmente respeitava as leis de distribuição e do cuidado com o pobre, essa coisa toda, e ele é justo. Justo nessas relações de que um modo de produção era voltado para garantir a produção e reprodução da vida de todo mundo, ou do clã, propriamente dito. Não é como um empreendedor e nem estava em competição com seus vizinhos para ver quem enrica mais. Não tava nessa relação, tá ligado? As pessoas estavam vivendo de boa. Se a gente não toma esse cuidado, talvez a gente faça a transposição para hoje e falar ele era justo no seu empreendimento, solidário com os pobres e seguia nessa sociedade de competição uns com os outros e tal. E não, porque era outro modo de produção, outro modo de organizar as relações sociais. A nossa hoje, a gente é quase incapaz de perceber que não estamos competindo. É quase impossível a gente se ver como não competidor. E é por isso que é tão difícil a galera às vezes compreender, inclusive, esse lance da solidariedade. A gente às vezes nem aprende a receber solidariedade. Eu demorei muito na minha vida para entender que eu dependia de outras pessoas e que receber cuidado, carinho, presente, parceiro, não era uma parada menos. Porque a gente é ensinado muitas vezes a levantar a cabeça. Não, estamos competindo, pô. Tem isso não. São os valores que às vezes são incrustados na gente. Então é massa de perceber essa parada toda. Então não é que você ajuda agora quem está no Rio Grande do Sul e outras ajudas necessárias no mundo inteiro e quem sabe aí à sua volta tem alguém que você conhece que está precisando de ajuda porque está desempregado, por exemplo. Nossa, quem?
essa ajuda não é que você é bonzinho, que nós somos bonzinhos, não. Isso é um ato de justiça, porque a vida humana não pode ser sacrificada com as nossas métricas meritocráticas e de recompensa de produtividade, de trabalho, de utilidade. Amém. E para não ficar maior do que já tá esse vídeo aqui, agradeço ao Ed por essa oportunidade. Se você curtiu esse trampo, essa troca de ideia, dá uma força aqui no canal, seja fazendo os cursos, seja ajudar lá na campanha do Apoia-se, o computador que já tá travando e pedindo as contas por aqui, seja ali também no Pix, se você tiver afim, ou se puder, tiver essa possibilidade, se não, melhor ainda destinar para a galera do Rio Grande do Sul nas campanhas solidárias efetivas, se puder ajudar a galera do MST, que tem feito um trampo muito massa lá no Sul, com as cozinhas solidárias e tudo mais, dali, tamo junto. Vou colocar inclusive a foto de um outro camarada aqui, que é o Cláudio, que lá oh meu Deus, qual que é o nome da cidade? Charqueadas, que tá lá em Charqueadas e tá fazendo um trampo muito massa também, solidário, junto com o pessoal do CEBI por lá também, que é o Centro de Estudos Bíblicos. Então, muita gente tá ajudando. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição algumas paradas, dar essa força pra esse pessoal de lá. Quem puder dar uma força aqui também, tamo junto, mas não. Mais importante é quem tá ali na urgência, no desespero, nessa correria maluca. E fortaleça políticas públicas. Coletivos, partidos, organizações que estão envolvidas em fortalecer as instituições públicas de cuidar de todos e com um projeto de sociedade que não reduz tudo à competitividade, à lucratividade, eficiência e tudo mais, senão ao planejamento do comum para a produção e reprodução da vida de todo mundo. Beleza, minha gente? Eu espero que vocês tenham curtido. Seguimos por aqui nesta correria, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente! Até breve. Foi massa, hein?